Olá, galera! Essa é a questão 40 da prova do ano de 2010 do município de São Bernardo do Campo. O enunciado diz o seguinte: um professor particular cobra R$ 80 por aula simples, 1 hora de aula, e R$ 150 por aula dupla, 2 horas de aula seguidas. Ao final de um mês, esse professor recebeu R$ 1.390 só de aulas particulares. Sabendo que o total de aulas particulares foi de 18 horas, o número de aulas duplas dadas por ele foi. Galera, aqui o que a gente vai ter que pensar é o seguinte. Primeiro, como que eu calcularia o total que o professor recebe no mês? Vamos só fazer uma suposição simples, tá? Vamos supor que ele deu 5 horas de aula simples e 10 horas de aula dupla. Nesse caso, pessoal, como que a gente calcularia o que ele recebeu de cada uma delas? Bom, para aula simples, como ele recebe R$ 80 por aula, a gente teria então 5 vezes o 80, então a gente teria basicamente aí os R$ 400. Então, para a gente calcular a quantidade de dinheiro que ele recebe dando aula simples, basta a gente pegar a quantidade de aulas e multiplicar por 80. O que é diferente, por exemplo, das aulas duplas. Porque se eu der, por exemplo, 10 horas de aulas duplas, isso quer dizer que ele recebe R$ 150 por aula dupla, ou seja, são R$ 150 para cada 2 horas. Então, quando eu for calcular o quanto ele recebe das aulas duplas, eu tenho que pegar a quantidade de horas e eu tenho que dividir por 2. Por quê? Porque ele recebe a cada 2 horas. E aí multiplicar isso pelo 150. A ideia que a gente vai usar aqui é justamente essa. Então, para isso, a gente vai ter que escolher uma incógnita. Nesse caso, como ele está pedindo para a gente o número de aulas duplas, eu vou falar que x é o número de horas dadas de aula dupla. E aí, reparem que isso não vai ser a nossa resposta final. Por quê? Ele não está me perguntando a quantidade de horas de aula dupla, ele está me perguntando quantas aulas duplas. Então, são duas coisas distintas. Então, tomem cuidado no final na hora de resolver esse valor do x aqui. E aí, pessoal, se ele deu 18 horas no total, isso quer dizer que o que sobra de horas é o que ele deu de aula simples. Então, por exemplo, olha, são 18 horas. Se ele deu 8 horas de aula dupla, isso quer dizer que 10 horas serão de aula simples, certo? Então, basicamente, a gente vai ter o restante das horas, das 18 horas, como aula simples. Então, a ideia aqui vai ser a mesma. Se x é a quantidade de horas de aula dupla, então 18 menos x é a quantidade de horas de aula simples. E aí, a gente pode fazer o cálculo agora do quanto ele arrecada, então do quanto ele ganha dinheiro nesse caso. Então vamos lá. Lembra que para calcular a quantidade de dinheiro que ele recebe pelas aulas simples, basta fazer a quantidade de aulas vezes o que ele recebe por aula, que é de R$ 80. Então a gente vai ter 80 vezes 18 menos x. Então isso daqui, vou até destacar aqui para vocês, é o que ele recebe pelas aulas simples. E quanto que ele vai receber, então, pelas aulas duplas que ele deu no mês? Bom, nesse caso, a gente vai ter mais 150 vezes x, só que x, lembra que é a quantidade de horas. E esse 150 ele recebe a cada 2 horas, então vai ser x sobre 2. Então, isso daqui vai estar representando o que ele recebe pelas aulas duplas. Só que ele fala pra gente que no total ele recebeu quanto no mês? Ele fala que no total ele recebeu 1.390. Então, isso daqui é o nosso total. Beleza? Então, chegamos aqui numa equação. Equação com uma incógnita só, então é basicamente resolver essa operação aqui para chegar na resposta final. Lembrando que o x ainda não vai ser a quantidade de aulas, é a quantidade de horas, tá? Então vamos lá.
Primeiro, eu vou fazer aqui uma distributiva. Então, a gente vai ter, nesse caso, 80 vezes 18, 80 vezes menos x. Então, eu vou ter 80 vezes 18, mais 80 vezes menos x, então menos 80x, mais aí 150 vezes x sobre 2. Lembra que como nessa expressão eu só tenho multiplicação e divisão, eu posso simplificar. Então, eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo. Então, nesse caso, a gente vai ficar com 75 vezes x dividido por 2 dividido por 2, 1. E isso daqui tem que ser igual a 1.390. E aí a gente vai ter 80 vezes 18. Isso daqui vai me dar 1.440 menos 80x mais 75x. Isso é igual a 1.390. Vou fazer da forma que vocês costumam fazer. Vou passar o 1.440 para o outro lado. Então, a gente teria menos 80x mais 75x vai me dar menos 5x. Isso daqui vai ter que ser igual a 1.390. E aí, esse 1.440 eu vou passar para o outro lado subtraindo. Então, menos 1.440. Então, menos 5x é igual 1.390 menos 1.440, isso daqui vai me dar um valor negativo, então vai me dar menos 50. Daqui, pessoal, vocês podem fazer de duas formas. Eu vou fazer da forma que vocês estão acostumados. Vocês poderiam passar o menos 5 dividindo, e aí ficaria menos 50 dividido por menos 5. Eu sei que vocês estão habituados a multiplicar por menos um dos dois lados, né? Então, a gente poderia fazer esse lado aqui vezes menos 1. Deixa eu arrumar aqui. Então, vezes menos 1. E esse lado aqui vezes menos 1. Então, a gente teria aqui 5x é igual a 50. Então, o x ele vai ser de 50 a esse 5 que está multiplicando, a gente passa dividindo. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter que o x é igual a 10. Só que o que era o x, pessoal? O x era a quantidade de horas, tá? Então, são 10 horas de aula dupla. Só que ele não me perguntou a quantidade de horas, ele me perguntou a quantidade de aulas duplas. Como a aula dupla tem 2 horas, então, para a gente descobrir a quantidade de aulas duplas, basta a gente fazer o quê? Basta a gente pegar a quantidade de horas e dividir por 2. Então, nesse caso, a gente vai ter 5 aulas duplas. Então, agora sim, né, pessoal? Cuidado, que é muito fácil chegar nesse 10 e achar que é a resposta. Tudo bem que nas alternativas, ele não coloca o 10 como resposta. Vamos dizer que eles foram legais. Normalmente, eles colocam. Mas, se tivesse, você poderia marcar a alternativa errada, mesmo tendo feito todo o processo corretamente, né? Então, tem que ficar bastante atento a quem você usou como x. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a gente vai ter como alternativa correta a alternativa E de elefante. Tudo bem, pessoal? Bom, se ficar alguma dúvida, deixem aí para mim nos comentários. E se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar.